porque eu não pensava no sacerdócio. Até que foi entrar um outro padre que também mudou bastante o rumo das coisas. Eita, que é um padre careca lá de Cuiabá, que acho que você sabe quem que é, né, Guto? Com certeza, o Padre Paulo Ricardo. O Padre Paulo foi pregar um Renasce. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Renasce é o quê? Um encontro para seminaristas. Isso. E o que o senhor estava fazendo lá? Guto, eu estava namorando uma semana antes do encontro. Quando eu descobri que o Padre Paulo Ricardo, Eu não quero saber. que eu já acompanhava pela internet... agora. Que terrível. Eu pensei assim, olhei para minha namorada e pensei, agora você dançou. Podia vir qualquer outro padre. Eu terminei o namoro para ir no Renasce inscrever, como vocação. vocacionado. E aí lá eu conversei com o Padre Paulo. A gente já tinha se conhecido na Canção Nova, mas foi uma conversa bem superficial. Porque eu também já tinha um apostolado pela internet, não tinha ainda YouTube, era a época dos sites. Então, por exemplo, Veritatis Splendor, Salve em Liturgia, Reino da Virgem Mãe de Deus, fiz parte de todos esses sites aí. São sites muito conhecidos. Sim. Daquela época eu lembro muito. Salve Sim. a Liturgia, Veritatis Esplêndido, eram sites que ajudavam na formação das pessoas. Né? Isso. E aí o Padre Paulo, quando a gente conversou naquele dia, ele estava com um projeto de lançar um site um projeto novo, né? Ainda não tinha. Ele tinha alguns áudios que ele jogava na internet, mas não era o site do Padre Paulo Ricardo, que todo mundo conhece. Eu conversei com ele, pedi ajuda para discernir minha vocação, porque eu já estava 10 anos assim, né, numa dúvida, numa inquietação. E aí eu aprendi uma coisa. Não dá para ficar parado esperando o anjo Gabriel aparecer. Eu chamo isso de síndrome de São Gabriel. A pessoa está numa crise vocacional, não decide nada e fica esperando o anjo aparecer para dizer o que ela tem que fazer. Gente, não é assim que Deus age normalmente. Está numa crise vocacional? Então, ou você vai namorar, ou você vai conhecer um seminário, uma comunidade, uma casa religiosa. O que não dá é ficar na atitude covarde e preguiçosa, parada, esperando uma coisa do céu acontecer. Deus espera a gente dar os passos. Aí o Padre Paulo fez uma proposta para mim. Ele disse assim, eu te ajudo, tu me ajuda. Me ajuda no site, que eu já fazia um trabalho com internet, e ele disse, e eu te ajudo na tua vocação. Aí eu fui morar em Cuiabá. Morei 1 ano no seminário, antes de ser seminarista, enquanto eu ajudava ele no site, que na época não tinha ainda estúdio, ainda não tinha os vídeos. Então a gente gravava os áudios, eu editava. Tinha 2 irmãos que moravam no Japão, hoje moram no Brasil, um em Cuiabá, o outro no Paraná. Então o Padre Paulo gravava, eu editava, mandava para eles e eles postavam. E, cara, você não faz ideia. Eu salvei o Padre Paulo de cada bolo naquela época. Você era o crivo, né? Porque o Padre Paulo, quem conhece um pouco o ministério dele, sim, ele passou por várias fases, né? Ele estava fase assim, onde o foco era mais combater as heresias. E vamos lá. Só que muita coisa na internet pode ser mal interpretada, se tirar do contexto. E muita coisa era gravada em pregação, em palestra, não era ali pro estúdio. Então eu chegava para ele e dizia, Padre Paulo, só que não, né? E geralmente ele se submetia. Então, eu acho que eu livrei de muito bolo nessa época. Eram muitos áudios? Era muita coisa, não? Não era tanta coisa ainda. Eram uns 3 por semana no começo. Ah, entendi. Né? Para colocar no site. Isso em 2010. E aí eu entendi uma coisa, que eu tinha uma missão em Cuiabá. Quando eu fiz a minha consagração total à Virgem Maria, isso em 2001 ainda, pouca gente conhecia o Tratado da Verdadeira Devoção. Eu conto tudo isso aqui nos meus livros. Sim. Tanto no Segredo da Virgem Maria, como no Solto do Teu Maria. No final a gente mostra aqui. Sim. Pouca gente conhecia a consagração em 2001. E eu disse para Nossa Senhora assim, mamãe, eu vou onde a senhora quiser para a gente tornar essa consagração conhecida. Nunca imaginei que eu ia morar em Cuiabá. Olha. Mas aí, chegando lá, eu dei o Tratado da Verdadeira Devoção de presente para o Padre Paulo. A questão é a seguinte, isso é o Padre Paulo de 2010, ou seja, antes dele passar pela experiência mariana dele. O Padre Paulo não era mariano, como nós falamos hoje, assim, no sentido de terço, de consagração. Isso eu posso falar em público, porque o Padre Paulo mesmo já testemunhou.
Uma vez eu postei isso aí num vídeo, o pessoal pensou que eu estava inventando coisa. Vai lá ver o testemunho do Padre Paulo. Ele fala sobre isso também no prefácio do meu livro. O Padre Paulo, olha, ele não queria ver seminarista rezando terço. Olha só. O Padre Paulo não queria imagem de Nossa Senhora dentro do seminário. Entendeu? Impressionante. Ele gostava muito dos ícones, mas das imagens não simpatizava, porque ele tinha assim, um certo medo, um preconceito. Hoje ele diz que é um preconceito teológico, que veio de alguma formação que ele teve. Tirar Cristo do centro. Exatamente. Um pouco toda essa questão da devoção moderna, barroca e tal, né? Então ele tinha medo que as pessoas deixassem Jesus de lado, no fundo, no fundo. Mas ele entendeu aquilo que São Luís fala no tratado. Mas imagina, né? O que é que o São Luís fala? Que a verdadeira devoção mariana, tal como São Luís, como Santo Afonso de Ligório falam, ela não afasta de Jesus. E se afastasse, seria uma enganação de Satanás. A verdadeira devoção mariana leva para o Cristo. É claro que o Padre Paulo, como teólogo, sabia disso. Mas uma coisa é nível prático. Tipo assim, será que essas coisas práticas, devoção, medalhas, consagração, não acabam afastando as pessoas da essência? E ele foi vendo que não. Então o Padre Paulo leu o tratado, decidiu se consagrar. Isso foi ao mesmo tempo da explosão do site dele. Ele se consagrou no dia 8 de dezembro de 2010, junto com 40 pessoas. Foi a primeira campanha nacional que a gente fez de consagração. Então a consagração ficou conhecida no Brasil por causa do Padre Paulo. Eu lembrei da oração que eu fiz lá atrás. Que eu faço de tudo para fazer a senhora conhecida. Essa consagração conhecida. Então eu entendi que a minha missão em Cuiabá não foi só o sacerdócio, isso veio depois, mas foi colocar o tratado na mão do Padre Paulo, para que o Padre Paulo tornasse a consagração conhecida no Brasil. Quando ele recebeu esse tratado, ele recebeu por educação, ele recebeu, tá bom, obrigado. Como que foi ali o clima desse momento, assim, já que ele não gostava, não simpatizava com a oração de terço? Ele tem muita liberdade com a gente que convive com ele, entendeu? E ele brinca com tudo. Tem gente que pensa que o Padre Paulo é sério, é carrancudo. Nossa, é mais palhaço que nós dois juntos, entendeu? Sim. E a gente até brincava assim na época, porque ele ia gravar a homilia da Páscoa, né? Aí eu dizia, fala sobre Nossa Senhora. E ele, que Nossa Senhora, guri? É Páscoa? Aí eu respondia para ele, não tem Páscoa sem Nossa Senhora. Não tem Jesus encarnado sem Nossa Senhora. E a gente brincava assim, entendeu? E aos poucos ele foi entrando também, né, nessa dinâmica da devoção mariana, tanto que se consagrou, e hoje é um dos maiores propagadores da consagração no Brasil. Porque ele foi vendo que aqueles preconceitos teológicos dele, na verdade, não era daquele jeito as coisas, que existe uma devoção pura na essência, tal qual os santos nos apresentam. Uma coisa que a igreja durante séculos considerou correta, não pode estar errada. É verdade. Então pode-se dizer que um dos primeiros a falar para o Brasil sobre a consagração à Nossa Senhora foi o Padre Paulo Ricardo, através dessa experiência que a gente está contando aqui. Com certeza.